E qual que é a terceira? Bom, a terceira, terceira ação é prática da caridade. Bom, quando eu vou olhar a prática da caridade, pelo menos uma vez ao dia, essa começa a complicar na interpretação. Como é que eu vou ser caridoso uma vez ao dia? Eu fui lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e no capítulo 15, o título do capítulo é assim: fora da caridade não há salvação. Poxa, por que eu tenho um capítulo inteiro falando se fora da caridade não há salvação? E que salvação é essa? Esse capítulo é muito interessante, porque ele traz um termo muito usado na época de Jesus, que tinha um povo escravizado que buscava um salvador, salvá-los da escravidão. E hoje nós estamos falando que fora da caridade não há salvação. Estamos precisando ser salvos. E aí, curiosamente, ele fala que nós estamos precisando ser salvos de nós mesmos. Os pensamentos que a gente tem, a forma de agir que a gente tem, devido a essa forma de pensar. No Livro dos Espíritos, na pergunta 836, Kardec pergunta aos Espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade entendida por Jesus. E aí é bondade para todos, isso aí é um bordão, né? Do Espiritismo. Bondade para todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. 3 condições simples que a gente tem para fazer essa caridade. E quando você olha para elas, somos nós, o tempo inteiro. É tudo dependendo de nós. Quando eu falo bondade para todos, é eu ser bom o tempo inteiro para todos. Bom, o que é ser bom? Ser agradável. Não provocar o outro. Não esquisinhar ele para que ele perca a paciência. Eu ser bom é isso. E o que é ser indulgente quanto às imperfeições dos outros? É eu não ser intolerante com o outro, errar pela forma que eu penso. Ou ele errar pela verdade de Cristo. Ou ele não ser tão perfeito como a gente gostaria que fosse. Eu não criticá-lo por ser imperfeito. É não colocar ele no constrangimento. Porque se eu colocar no constrangimento, eu já não vou nem cumprir a primeira, que é ser bom. E o último, quando eu for ofendido, eu não esbravejar. Isso é o quê? Perdoar. Eu gosto muito do Leandro Carnal quando ele fala sobre perdoar. Ele usa assim uma história muito interessante, que é assim: se ele falou uma coisa de mim, ou eu sou aquilo realmente, e se eu sou, eu tenho que aceitar, não posso brigar. Ou ele está falando isso porque não me conhece. Se ele não me conhece, eu vou ter que deixar ele assim e mostrar quem eu sou. E não ter raiva dele. Isso é perdoar. Então não tem motivo para ficar com raiva de ninguém porque está falando alguma coisa de mim. Ou você mostra a verdade pelas ações, ou ele só não te conhece. Então que motivo eu tenho para ficar chateado? E ele usa o termo assim: ele é careca igual eu. Ele fala assim, passa na rua e chama: ô careca. Ué, eu vou olhar no espelho para ver se eu sou. Primeiro eu sou careca? Sou, então ele só me reconheceu. Pronto. Tem motivo para ficar com raiva? Nenhuma. Tem motivo para ficar ofendido? Nenhum. Compreende? É simples. E aí se ele fala assim, xinga daquelas, né? Falando que a mãe é trabalhadora de uma profissão difícil, né? Bom, ou ele conhece minha mãe, ou ele não está enganado, porque ele está vendo. Né? Porque na hora que eu olho a foto da minha mãe tem uma carinha sofrida. Não é de vida fácil. Então, olha a sutileza das coisas para a gente poder exercer essa caridade. Mas olha só, a caridade, eu posso exercer ela onde? Só na casa espírita? Todo lugar. Pode ser no trabalho? Deve. Pode ser com o vizinho? Também. No lugar mais difícil que é ser caridoso,
Eu vou falar um negócio que talvez não seja amigo de vocês, mas é na família. Vocês já viram como é que é difícil ser caridoso na família? Tem um cunhado danado que não deixa a gente ficar tranquilo. Tem uma sogra, um sogro, um irmão, uma irmã, seja quem for. E o primeiro lugar que a gente está para aprender essa caridade é dentro da nossa família. E é o lugar mais difícil da gente ser. Quantos ficam sem conversar porque um fez alguma coisa que o outro não gostou? Por isso que a caridade, pelo menos, uma vez ao dia. Então, pequenos atos de bondade, paciência e ajuda concreta. O que é paciência, gente? Ciência da paz. É eu ter meu tempo para ouvir o que o outro quer dizer. Paciência. Gesto simples: escutar, perdoar, doar, orientar, ajudar, sorrir, acolher e evitar julgamento. Ok. Caridade é fácil demais, não é? Nosso silêncio é terrível, né, gente? Mas eu sei que é difícil, porque silenciar o que está aqui dentro é muito difícil. É muito exercício mesmo para a gente fazer. Bom, qual que é a prática disso? Tornar uma presença útil e fraterna para as pessoas e para o mundo. Então, a caridade não é de dentro da casa espírita, a caridade é para o outro. Amar ao próximo. Essa agenda ficou bacana na terceira. Nós só chegamos no meio ainda, não vai dar tempo? Não vai dar tempo. Então tá. Pode terminar a sua agenda. Vamos para terminar a agenda? Pode, tranquilo. Vamos para a quarta. Essa é a mais fácil que tem. Estudo do Evangelho e da doutrina. Pelo menos uma vez por semana. Olha só, nós temos responsabilidades diárias com mais de uma vez ao dia. Nós temos responsabilidade que é uma vez só ao dia. Temos agora a responsabilidade que é uma vez por semana. Essa é até mais fácil de fazer. Fazer leitura e reflexão do Evangelho, fazer no livro dos Espíritos interpretações. Você sabe por quê? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, o nome do capítulo, está assim: o Espírito da Verdade falando. E quem não estudou esse capítulo, eu convido-o a estudar. É o menor capítulo do Evangelho, mas é o que mais vira a chave da gente. O Cristo Consolador. Está assim: Espírito da Verdade. Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. E é muito interessante a gente pegar esses dois, que o primeiro é amar. Amar não é o sentido da emoção do amor, mas assim a ação de amar. É tudo que você faz para o outro. Que a base está na caridade. Olha só, a base do amar-vos está na caridade. E instruí-vos, que é o segundo mandamento. O que é instruí-vos? É nos instruir para que possamos ensinar. Ensinar como? É como o Alex está aqui? Não. O Alex aqui está só verbalizando. O Alex só vai ser conhecido não pelo que ele fala, mas pelo que ele faz. Os primeiros cristãos foram reconhecidos. Pelo que eles faziam. Está lá em Atos dos Apóstolos, na Bíblia. Está lá assim: os primeiros cristãos foram reconhecidos assim. Foi reconhecido porque eles estavam batendo no peito e falaram assim: eu sou cristão. Se eles falassem assim, vocês eram mortos em praça pública. Foram reconhecidos pelas ações que eles tinham. E olha só, quando está aqui instruí-los, é muito importante a gente entender o significado de duas palavras. Uma é saber, e a outra é conhecer. O que é saber? Saber é eu ter
as informações necessárias. E aí eu tenho certeza que todos vocês aqui têm informações suficientes e necessárias para ser esse cristão ou ser esse espírita que está sendo proposto aqui. Mas o conhecer, qual a diferença entre o saber e o conhecer? A diferença é sutil. O conhecer é quando eu vivencio o saber. Porque aí eu estou demonstrando aquilo que eu sei. Aí eu sou conhecedor daquela ação. O que o Espiritismo está nos propondo? Saber ou conhecer? Vou melhorar. O que o Espírito da Verdade está nos propondo? Saber ou conhecer? Conhecer. Tá certo? Por isso, a metodologia de Jesus é de aprender e praticar. Seja, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Fazer o tempo inteiro, ele está falando para a gente fazer. E não só saber. O saber é fundamental. A casa tem um momento de estudo? Claro. E esse momento de estudo é para quê? Qual o objetivo dele? Para ter o conhecimento da doutrina de Jesus. Isso. É para ter o saber. O estudo é para ter o saber. Agora, o que nós vamos pegar esse saber e levar para vivenciar é o conhecer. Que é isso que ele está querendo que a gente faça. Eu não posso ser o espírita do saber. Ele quer o espírita do conhecer. Vocês já viram que aquele que ensina melhor é aquele que sabe? Aquele que conhece, na verdade? Não é o que sabe. Porque o que sabe muitas vezes fala assim, faça o que eu falo, mas não faça. Você estava no estudo aqui ontem? Hein? Você estava no nosso estudo doutrinário aqui Ontem foi assim? Nosso projeto de Entende? Essa frase é velhinha, mas tão atual do mesmo jeito. Muito atual. Essa metodologia a gente tem que fazer. Qual que é a prática? E o estudo pode ser feito como? Em grupo ou individual. E com regularidade. Você quer ver um momento que eu estudo? Só para sugerir para vocês, tá, gente? Esse é um momento maravilhoso. Toda vez que eu estou no banheiro, eu estou estudando. Seja na hora daquela leitura dinâmica, ou seja na hora do banho. O celular está lá, estou ouvindo alguém que está falando. De preferência, eu estou ouvindo todo o estudo que eu vou dar no próximo palestra. Eu vou ver vários palestrantes ao mesmo tempo. Para que eu forme uma opinião. E eu formando aquela opinião, saber, eu ainda tento praticar. Para eu poder vir aqui e falar com a propriedade que precisa. Não faço tudo que eu falo também não, mas tento fazer para mim poder vivenciar isso. Está no caminho. Estou fazendo o caminho. O caminho começa com o primeiro passo. Nunca é com a corrida. É com o primeiro passo que começa. Compreende isso? E isso eu fiz como propósito da minha agenda há um tempo atrás, lá no GEF. Lá no GEF que eu fiz esse propósito. Eu sou do... Eu posso contar que é meu mesmo, né? Eu conheci o Espiritismo no GEC, o Grupo Espírita Caridade, lá Vila no Ipanema. Eu tinha aproximadamente 14 anos. Era eu e o meu irmão querido do coração, Everaldo, filho do tio Luísio, lá da Vila Ipanema, que a gente montava as cestas básicas para atendimento das mãezinhas. Debaixo de um conduzinho pequenininho, com a laje dessa altura aqui assim, a laje não, desculpa, com a telha de amianto dessa altura aqui, um calor danado, nós fazíamos aquele trabalho lindo, uma satisfação danada. Cada um com a mesma idade, 14, 15 anos, a gente estava ali. Ali eu conheci o Espiritismo. Como filho pródigo, também foi para o mundo e a consciência me cobrou a volta. Lógico, tá, gente? Quando eu falo consciência, não é eu que me cobrei, não. É os espíritos que me cobraram a volta. E aí, só que eu tinha ido para o mundo e tive a facilidade de aprender a falar em público, assim. Dei muito treinamento, dei muita palestra. Hoje ainda faço isso. E eu falei assim, eu tenho que usar isso que eu aprendi de alguma forma para
para poder vivenciar esse Evangelho, vivenciar esse Cristo. E desde quando eu voltei com a casa que me acolheu, foi o Jeff lá naquela época. E aí eu não parei mais. E ainda estou aqui porque eu já estou na minha moratória, porque era para mim ter ido no Covid. Era para mim ter ido. 15 dias internado, UTI severa, e eu ainda voltei, porque eu ainda tenho muita coisa para fazer, que é da minha responsabilidade. Então estou aqui, por amor àquilo que eu gosto, adoro fazer isso aqui, adoro estudar, achar essas linhas que ficam escondidas dentro desse maneado do livro, para poder trazer isso aqui para todos. E aí a gente juntos seguir esse caminho. Quinta ação, tá? Trabalho no bem. Esse é regular e conforme a possibilidade de cada um. Mas aqui também é provocativo colocar a possibilidade que parece assim, fazer quando der, quando sobrar tempo, tá? Mas eu vou contar o que Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 27, que Jesus disse: a cada um segundo as suas obras. Bom, se for segundo a possibilidade, também Jesus vai retribuir segundo a possibilidade que você entregou para ele também. E aí a gente tem que fazer reflexão. A casa, às vezes, não tem uma ação social mais evidente, ou está em processo de construção, que não seja aqui, vai para outra, faz em outro lugar, faça qualquer coisa, faça o seu trabalho social, faça o seu trabalho de ajudar o outro. A gente não precisa dar mais justificativas para não fazer. E isso é muito importante, porque no meio cooperativo, a gente, quando vai cobrar alguma coisa, a primeira coisa que eles dão é um monte de desculpa para não fazer. E nós também estamos habituados a fazer isso no dia a dia. O que a gente tem que ter aqui é só constância no fazer. Não pode ser um negócio esporádico. Esporádico não cria o hábito. A gente só cria hábito com frequência. Por que nós estamos falando de uma agenda regular? É para criar frequência. Para que a gente não pare, não estabilize ou não se perca no pensamento material. Porque nós somos seres espirituais, somos espíritos. Por isso, não menos importante que o quinto, vem o último, que é o sexto, que é reparar os erros e esforçar-se para melhorar de maneira contínua. Não adianta fazer o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, se aqui a gente não tiver a decisão, vontade de fazer a correção. No livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, ele nos orienta o seguinte: o arrependimento é o primeiro passo para a regeneração. O arrependimento é o primeiro passo para a regeneração. E onde que está o arrependimento incluído? Está incluído na palavra perdoar. O que é preciso para perdoar? Primeira condição, arrepender. Se eu preciso arrepender primeiro para me perdoar, a primeira coisa que eu faço quando eu arrependo é o meu processo de evoluir. Mas não só isso. Lá ainda fala, primeiro é arrepender, segundo é expiar. Para perdoar, eu preciso expiar aquilo que eu fiz. Trocando no miúdo. Primeira coisa tem assim, não foi legal. Não foi legal o que eu fiz. Não está bacana. Eu tinha que fazer diferente. Aí arrependi. Então agora eu vou fazer assim, agora eu vou expiar. O que é expiar? Eu vou experimentar aquilo que eu fiz no outro passado. Nossa, aí a gente começa a sentir que o outro está passando, aí você fala assim, poxa, fiz isso aí, não foi legal. Aí você aprende aquilo, vivencia e aprende. E última condição, para poder finalizar o processo do perdão, reparar isso aí. O que é reparar? Mostrar como é que tem que ser feito. Então, para que eu possa começar esse processo, primeiro eu tenho que arrepender. Segundo, eu tenho que chupar o limão que eu fiz o outro chupar.
E terceiro, eu tenho que mostrar a limonada que o limão faz. Só assim a gente consegue o nosso processo de evolução, a harmonia nesse relacionamento com o outro. Porque se for por causa de matéria, a gente fala assim, matéria vai passar. Hoje só existe cadeira, mas quantos anos para trás não existia cadeira nenhuma? Hoje nós estamos sentados numa cadeira aqui, confortavelmente, para poder ouvir. Antigamente, Jesus fazia isso no alto do monte, não sentava no chão afora, sentava no meio de pedra pontuda, estava tudo de qualquer jeito lá, todo com o pé sujo. Olha, hoje todo mundo com o pé calçadinho, meinha na hora do frio. Olha como é que tudo muda. E vai sendo de acordo com a nossa evolução nisso aí. Por que só isso é suficiente? Bom, só isso é suficiente porque não existe santidade, mas existe esforço constante. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos. Reconheces o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más tendências. Ou, aqui no meu, está inclinações. Mas olha só, muitas das vezes a gente fica falando só assim, não, reconhece os espíritos pelo esforço que ele faz, né? Para domar suas más tendências. Espírita não é esse, não. É o esforço que ele faz, é a transformação que ele passa. É a soma das duas coisas. Não é só uma. Eu esforço todo dia, mas não consigo. Não, ainda não está bom. Eu esforço, estou conseguindo um passo depois do outro. Hoje eu estou mais firme, sabe? É isso, é o que eu vou transformar, o que eu vou começando a colocar na frente que eu não conseguia fazer antes. É o que eu vou dando preferência espiritual em vez de eu dar preferência para o material. É eu mudando esse cenário. Jesus exemplificou esse caminho em ação simples, coerente com o amor. É um roteiro para todos, sem distinção de cultura, condição ou crença. Qualquer um pode fazer esses 6. E aí, eu fiz um resuminho disso numa tela só, para ficar bonitinho. Olha só como é que ficou. Poxa. E aqui está um roteirinho bonitinho para todo mundo. Quem quiser, pode pedir a beira para poder imprimir, entregar, estudar, tá? Pode colocar aí. É garantia, isso aqui é garantia do processo evolutivo? Não, é garantia de começo. É um roteiro para o começo. A garantia quem vai dar são vocês quando começar a executar. Cada um fazendo a sua parte. E se cada um começar com um pouquinho, daqui a pouco nós estamos fazendo várias coisas. Isso vai ampliando e vai melhorando. Qual que é a recomendação que o Espírito da Verdade dá para que isso aqui aconteça? 2 palavrinhas novamente, que é devotamento e abnegação. E aí essas 2 palavras eu fiquei assim na curiosidade para saber o que é, porque ele diz o seguinte, essas 2 palavras resumem os deveres que a caridade e a humildade nos impõem para cumprir. Devotamento e abnegação. O que é devotar? É prometer solenemente, dedicar-se. E o que é abnegar? Renunciar, recusar a si próprio. Abrir mão do quê? Egoísmo. Abrir mão do orgulho. Abrir mão do eu. Para ser o nós. Entende a diferença agora? Por que isso tudo eu consegui achar dessa forma? Quando eu vou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, os trabalhadores da última hora. E aqui eu vou fazer questão de ler o texto na íntegra como ele está lá. Porque eu achei assim, não tem como eu fugir a uma interpretação sem ler o que está escrito lá pelo Espírito que falou. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Já abre aqui falando assim, é conselho, meu filho. Decide, escolhe esse caminho. Mas quando você escolher, fique firme.
Coragem é o quê? Firmeza de propósito. Coragem não é contrário a medo. Muitas vezes fala que coragem é o antônimo do medo. Não é. Coragem é firmeza de propósito. Você vai com medo mesmo. Não precisa preocupar. Coragem é dizer, eu sei que é isso, eu vou seguir isso, eu não abro mão desse caminho. Todos nós temos muita coragem, mas o que falta é decidir. Mãos à obra. O arado está pronto. A terra espera. Arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas atenção, tarefa que Ele confiou, missão do Espírito. Deus não criou o Espírito com uma missão? Entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. O que ele está querendo dizer aqui? Nós vamos dar umas derrapadas. Mas tudo bem. Reassume o caminho. Volta de novo para o trilho. Ele não está preocupado se a gente vai desviar. Ele está preocupado se a gente vai se reerguer e voltar para o caminho. A história do filho pródigo, qual que é? É o filho voltar para o caminho. Porque o pai recebe ele, não é na propriedade lá não, recebe ele no caminho. Olha só isso, gente. Recebe no caminho. Pergunta que se foi feita, nesse mesmo texto, é sequência, tá? Se entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Resposta de Erasto. Reconhecê-los eis pelos princípios da verdadeira caridade, que eles ensinarão e praticarão. De novo, ensinarão e praticarão. E vai ensinar pela prática, não é pelo microfone. Reconhecê-los eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Qual o nome disso? Caridade. Reconhecê-los-ei pelo amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-ei finalmente pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contemplar a sua vaidade e sua ambição. E aí entenda-se que destruir é colocar-nos na situação para voltarmos para o caminho. Isso alguns podem chamar de dor, sofrimento. Mas é Deus com amor buscando nos retornar para esse caminho. E só para finalizar, mesmo que seja a última tela com agradecimento, só para lembrarmos, a evolução não exige pressa, mas ela está nos pedindo constância. Não é para ninguém correr, é para a gente fazer com frequência. Sabe por quê? Porque Deus nos mandou a lei há 4.000 anos com Moisés. Jesus Cristo veio e fez cumprir essa lei 2025 anos atrás. O Espiritismo vem há 168 anos tirar o véu que faltava, que Jesus não podia nos entregar. Porque a gente não tinha capacidade ainda de interpretar. Então, saber, nós já sabemos. Nós estamos precisando agora é conhecer, é mostrar aquilo que a gente sabe fazendo. Porque essa agenda ela é mínima, é só o comecinho, realista, mas poderoso, para a gente poder fazer o que o Jesus mesmo nos pediu. Estamos sendo convidados a praticar, gente, não mais a saber. Que Jesus nos abençoe.